Olá, amadinhos! Tudo bem com vocês? Preparado para mais uma aula de língua portuguesa? Conosco, professora Márcia Ramos e Pura Moreno. Olha lá, todo mundo preparado aí? Então, muito bem, quero falar com você que está aí já acompanhando mais uma aula de língua portuguesa. Vamos aqui falar do tema, só que antes da gente apresentar a agenda, né, Madinha, para o nosso estudante, vamos aqui recordar um pouquinho sobre as tipologias, né? Porque nós estamos a cada aula trabalhando a tipologia específica da aula. Desta vez nós vamos trabalhar a tipologia aí do texto dissertativo argumentativo. Então você disse aí o quê? Redação? É isso mesmo. Essa tipologia, não sei por que os estudantes ficam assustados, Amadinha. Ficam aí preocupados demais. A preocupação atrapalha, não é? Atrapalha sim, Pura, mas só que como o nosso aluno já tem uma base, né, que desde o primeiro ano, né, vocês do primeiro, começa aqui com vocês, até chegar no terceiro. Tudo bem que agora vocês, primeiro ano, são os alunos treineiros para o Enem, vocês já estão com aquela base lá da leitura. Quando a pessoa lê, Pura, não tem aquela dificuldade para desenvolver qualquer tema. Basta ele fazer aquela relação, né, o tema com o dia a dia. Com certeza ele pode pegar algum trecho lá da aula de história, de biologia, fazendo essa analogia, entendeu? Pesquisas, né? Então, sempre fazendo referência, não esquecendo sempre de fazer aquele comentário logo abaixo. Não adianta citar sem fazer o comentário. Exatamente. Fazendo a comparação, né? Então, olha só, essa conversa aqui descontraída, né, é para dizer para você, estudante, que esta tipologia, né, este tipo de texto, nós vamos trabalhar hoje nesta aula, vamos colocar para você direitinho a importância dele, as características específicas desse tipo de texto, a estrutura, né, porque é muito legal quando você já tem esse domínio, que você já consegue identificar, né? Quando você identifica uma tipologia, o que eu estou querendo dizer com isso? Você está mediante, vamos dizer assim, uma cartela de textos. E aí você automaticamente já consegue dizer, este aqui é um texto injuntivo. Por quê? Porque você já entendeu que o texto injuntivo é exatamente aquele que dá uma instrução. E a estrutura que está naquele texto é exatamente do texto injuntivo. Que aí você vai observar a construção, vai ver que gênero é também. As características não mudam, né? E pelo gênero também ajuda bastante, né? Beleza, então? Tranquilo? Vamos embora! Vamos lá, de olho na tela e vamos iniciar aí a nossa aula 56.1, texto dissertativo. Vamos trabalhar o que, Amadinha? Estrutura, tema, título, parágrafo, coesão e coerência, ordenação. Muito bem. Aí é a questão da estrutura, introdução, o desenvolvimento e a conclusão. Ok, já deixei até juntinhos aqui para entender que faz parte da estrutura, tá bom? Beleza, vamos à habilidade da aula. Localizar e relacionar informações em textos, identificando os elementos composicionais, inferindo sentidos, reconhecendo, interpretando e sabendo mobilizar os diferentes recursos de argumentação. Beleza, então. Olha lá. Vamos aqui de texto atual, né? A gente vai já trazer para você um trechinho da obra de Émile Zola. Na verdade, aí a gente traz aqui já para te colocar em contato e também você ampliar aí a sua biblioteca, né? Com dicas. E esta é uma obra bacana, estudante. É uma obra realista, né? É uma obra que conta exatamente o que o autor vivenciou. Porque, olha só, Émile Zola, ele traz uma experiência nessa obra
daquilo que ele se propôs a vivenciar. Né? Então ele não está inventando nem criando ali só como um personagem, vivenciando aí a história. Mas ele sim foi lá e vivenciou essa vida, né? De trabalhar, colocar a mão na massa, né? Passar por necessidade, sofrer aquele calor, beleza? Mas vamos lá então, vamos por parte. O nosso texto imagético, é claro, trazendo aí já a capa do livro, né? Émile Zola, com o título Germinal. Essa obra é de 1885, foi escrito, né, pelo francês Émile Zola, de 1840 a 1902, quando nos deu aí o adeus, né? É aí forte representante e também Émile Zola é um dos fundadores do naturalismo francês, ok? Então, observem aí através do nosso texto imagético, que na verdade aqui é a capa da obra, né? Percebam aí como eles estão, o ambiente, percebam que nós temos aí a presença aí feminina e é claro que a maioria aí sendo trabalhadores, né? E o diferencial é que nós temos aqui uma mulher, né? E trabalhando, está no ambiente de trabalho com o filho, né? Tá bom? Então é bem legal. Um trecho aí do romance Germinal de Émile Zola. Você aí, estudante, vamos lá, acompanhe a leitura. Nada de ficar só ouvindo, vamos fazer a leitura juntinhos, valeu? Vamos lá! Nesta obra, o escritor aborda sobre a greve de trabalhadores mineiros no norte da França. A temática escolhida retrata a realidade de forma objetiva e realista. Estava feito. Ele tinha matado. Confusamente voltavam-lhe à memória todas as suas lutas, esse combate útil contra o veneno que dormia nos seus músculos, o álcool lentamente acumulado da família. E, no entanto, só estava ébrio de fome. Mas o longínquo alcoolismo dos pais bastara para matar. Seus cabelos eriçavam-se com o horror daquele assassinato. E, apesar da revolta de sua educação, uma alegria fazia pulsar seu coração. A alegria animal de um apetite enfim satisfeito. Em seguida, sentiu o orgulho do mais forte. Surgiu-lhe uma visão, a do soldadinho apunhalado, morto por uma criança. Ele também havia matado. Chegou a hora do sobre o autor. Vamos lá, em contato diretamente com o autor. Quem foi Émile Zola? Nasceu em 1840, deixa eu colocar aqui, ó, em Paris e morre em 1902 por um escapamento de gás, quando dormia também em Paris. Que tragédia! Exatamente. Era odiado pela sociedade de direita, mas não ficou comprovado o assassinato vinculado ao acidente na época. Ah, então deixou a subentender aí que é um crime político, vamos dizer, né? Exatamente. Mas beleza. Considerado tanto uma referência libertária em seu país, como um dos escritores de maior expressão da sociedade francesa, idealizador da estética naturalista no campo literário, ao levar a descrição realista aos extremos da crueza e denúncia dos lados podres do homem. Então, como sempre, né, não é de agora que acontece, né? Desde antigamente já tem essa questão política, às vezes de uma queima de arquivo e assim vai, né? Mas vamos para a nossa árvore do conhecimento. E aí, trazendo qual tema, hein? Vamos lá? Texto dissertativo, amadinho. Olha só. Vamos lá. Antes da gente falar sobre as características, sobre o tema, sobre a estrutura, vamos trazer aqui um pouquinho de Boris Fausto, né? O que ele fala sobre?
para o nosso estudante ficar tranquilo. Vamos lá. Qualquer estudo histórico, mesmo um assunto bastante delimitado, pressupõe um recorte do passado, feito pelo historiador, a partir de suas concepções e da interpretação de dados que conseguiu reunir. A própria seleção de dados tem muito a ver com as concepções do pesquisador. Esse pressuposto revela-se por inteiro quando se trata de dar conta de uma sequência histórica de qualquer 500 anos, em algumas centenas de páginas. Por isso mesmo, o que o leitor tem em mão não é a história do Brasil. Tarefa pretensiosa e, aliás, impossível, mas uma história do Brasil, narrada e interpretada sinteticamente na ótica de quem a escreveu, né? São os casos dos pesquisadores, né? Conforme as suas pesquisas vão juntando peça, às vezes o próprio pesquisador falou, já começa a desconfiar, porque a pessoa que está escrevendo já vai levando para o pensamento dele, o que ele acha que é o correto. E aí sai um novo texto com um novo olhar, né? Mas, como diz aqui Boris Fausto, né? Em que nós temos aí, na verdade, concepções, né? E essas concepções também elas estão aí vinculadas com a interpretação de dados, né? Então a gente vê que um pesquisador ele precisa ser realmente fiel, né, à sua pesquisa. Igual também o aluno quando vai lá tem aquele os textos de apoio, o aluno tem, vai dar sua interpretação do seu conhecimento de mundo. Só que é o seguinte, não pode. Quanto mais conhecimento ele tiver, mais argumento ele tem para defender a sua tese. Estamos falando aqui, estudante, quando a professora Márcia fala dos textos de apoio, a redação do Enem, né, ela coloca aí para o estudante 3 textos de apoio e de diferentes gêneros, né? E esses textos são para auxiliar realmente o estudante que vai aí dissertar, vai argumentar baseado no tema e aí é todo o seu olhar, todo o seu conhecimento e a sua leitura de mundo auxiliado com os 3 textos. Aí não tem como não dar certo. Agora, se você não está bem alimentado, né, é complicado, porque daí ficar limitado só nos 3 textos, aí fica também, né, difícil, tá bom? Mas nada é impossível, né? Também tem gente que consegue, sim, uma boa nota baseada nos 3 textos, porque ele é bom de interpretação, bom de argumento, mesmo que seja ali nos 3 textos. Ele constrói muito bem esse dinamismo aí no texto, beleza? Então tá, tipologia dissertativa, vamos lá a esse tipo de texto, né? Primeiro, vamos aqui entender o que é dissertação. O que vem a ser dissertação? É a exposição de uma ideia, a defesa de um ponto de vista, um questionamento sobre algum assunto, a análise de um tema. Apresenta sempre a argumentação comprovando o ponto de vista. Amadinha, vamos destacar aí as palavras principais para o estudante. Dissertação é a exposição de uma ideia. Olha aí, ó. Primeira informação. Dissertar é expor uma ideia. Depois, dissertar é a defesa de um ponto de vista. E dissertação também é um questionamento sobre algum assunto. E quer a última informação? Dissertação também é a análise de um tema, ok? Muito bem, então por aí você já começa a fazer o seu resumo e o mais importante é você compreender o que estamos aqui passando para você nesse momento em relação ao conceito do que é dissertação, né? Vamos aí primeiro entender essa primeira parte dessa tipologia. Como já entendemos ali o conceito, vamos agora às características da dissertação. Bem, mas eu acredito que talvez o nosso estudante ainda esteja se perguntando, né? Mas dissertação mesmo, só é mesmo análise de dados e tal? Olha lá,
A gente pode também dizer para você que o texto dissertativo, na verdade, né, é uma coisa que não tem para onde correr. Ele apresenta ali o que você vai colocar, você vai apresentar ou ali vai defender uma ideia, tá? Dizer aí o que pode ser em um texto opinativo. Você pode estar também colocando aí, pode desenvolver assim essa tese para defender um posicionamento, ok? E eu acredito que assim, ó, o mais importante também, quando você for dissertar, né, já que você vai defender uma ideia, colocar seu posicionamento, é entender que esse texto, ele necessita e ele exige que a linguagem seja uma linguagem rigorosa, né, Madinha? Que aí é o uso da linguagem aí da norma culta. Por isso que a banca estudante, um dos primeiros pontos a ser avaliado é que se o estudante ele está ali com a primeira competência, que é o domínio da língua portuguesa. E isso quer dizer o quê? Se você faz aí a concordância corretamente, se você utiliza aí a regência, né? Isso, faz aí todo esse jogo, né, de palavras, utilizando tudo que você está estudando, aula após aula aqui nas aulas de língua portuguesa, né, que são a questão gramatical, a questão da sintaxe, a questão da regência, né, a questão da estilística. Mas na redação, qual é o ponto principal? O domínio da norma culta, porque essa linguagem da redação, ela tem que ser totalmente na linguagem aí culta. Porque e saber interpretar, né, Pura? Porque Sim. Acontece que alguns alunos, né, alguns estudantes, alguns candidatos que fazem a prova, lê e fala de uma coisa que não tem nada a ver, nada relacionado ao tema que não, aí já vai zerar, já zera, porque está fugindo do tema totalmente. Não pode fugir do tema, né? Bom, então para a gente aqui passar as características, vamos entender que a dissertação, ela tem aí sempre um objetivo específico, né, Amadinha? E aí, ou seja, professora, o que vem a ser esse objetivo específico? Um propósito, gente. A dissertação, ela tem um propósito, ela tem uma intenção, né? E a intenção da dissertação é convencer o leitor, é de ofertar aí, de oferecer perspectiva sobre um fato. E esse fato pode ser relevante de interesse público, tá bom? Muito bem. Então vamos agora para as características da dissertação. Opera com transformações explícitas e implícitas. Seu discurso é temático. Olha aí. Nela, o tempo verbal mais usado é o presente atemporal. Suas acessões mantêm entre si relações lógicas do tipo causa, consequência, condição. E nessa parte aqui que vai ser usados elementos coesivos. Isso mesmo. Para manter a questão da coesão, da coerência. Então, todas essas características você precisa, né, aqui, claro, agora estudar nessa tipologia, porque quando você estiver fazendo a estrutura, lembra que numa aula anterior nós colocamos para você um organograma certinho com a estrutura desse tipo de texto? Pois é, então aí agora você vai encaixar certinho as informações, tá bom? Mas o que é texto dissertativo? Vamos lá! O texto dissertativo possui características opinativas, carrega consigo concepções de mundo, de seu autor, conhecimento, capacidade de contextualizar, unicidade, criticidade, clareza e coesão. Eu circulei aqui para o estudante a questão de carrega consigo concepções de mundo. Porque o tempo todo nós estamos falando, né, Amadinha, que o estudante ele precisa ter aí esse conhecimento de mundo. Então a gente traz aqui no conceito do que é texto dissertativo. E aí você fala, professora, mas o que é esse conhecimento de mundo, né? É tudo que você vai conseguir assimilar nas suas relações interpessoais, onde você estiver ali, com a sua leitura, com o que você escuta, com o bate-papo, né, em casa, com os amigos, vendo jornais, lendo revistas. Assistindo aos filmes também. Assistindo filme, sim. Ai, filme é muito massa, né? Beleza, então, a concepção aí da questão aí
do aluno ter essa leitura de mundo, né? Tá aí embutido o conhecimento, a capacitação de contextualizar, né? E aí nós vamos ver que essa contextualização está na unicidade, que aí você entender a temática toda ali, fazer as suas críticas, né, pontuais, se colocando ali, favor ou não, ter clareza no que você está ali defendendo e também ter concisão. Muito bem, então nós temos aqui, representando essa tipologia, né, o texto dissertativo, argumentativo, ele também pode ser oral? Pode ser oral, né? Oral ou escrito, nós estamos aqui mais focando na estrutura da redação, do texto escrito, lembrando que as características servem para ambos, tá? Então, nós vamos ter como característica macro aqui, olha só, argumentos, o texto dissertativo argumentativo, ele tem que ter argumentos, senão perde Como toda a que característica, vai convencer né? o leitor, né? Exatamente. Também Conhecimento de causa e embasamento teórico para poder ter o respaldo. exatamente. Então, esses três elementos básicos aqui, essas características básicas, elas vão dar suporte para o convencimento ao leitor, ok? Então, vamos aí à questão agora da construção desse texto propriamente dita, né? Como é que você vai fazer aí essa produção? Então, o texto dissertativo, primeiro, ele tem uma linguagem específica. Falamos ali que é a utilização da norma culta. Pois é, a norma culta, porém, com a linguagem Denotativa. aqui vai linguagem entrar literal, nada isso. de figuras, de linguagem figuradas, né? Ok. Também esse texto tem que ter Presença de argumento que é essencial. exatamente. O texto dissertativo argumentativo, ele tem que ser Objetivo. E ser? Claro. muito bem. E é claro que o texto não pode fugir à estrutura padrão, que é Introdução, que é a apresentação da tese, desenvolvimento, onde você vai expor seus argumentos, e a conclusão, que é a proposta de intervenção, que vai ser retomada da sua tese. Ok? beleza. O texto dissertativo, ele tem que ser apresentado ali de uma forma Impessoal. muito bem. Para argumentar, né, o texto dissertativo, ele tem que apresentar aí Dados, comparações, citações, afirmações, justificativas. Onde ele vai encontrar? Onde? Através das leituras, né? Através de assistir, você ficar atualizado com o que está acontecendo no mundo. citações, né, para Aham. quem aí lê bastante as obras, né? Vamos aí ter os Autores, filósofos, né? filósofos. Tá? E justificativas, tudo isso para dar Tudo comprovado, né? Exatamente. Porque não adianta justificar com coisas que acontecem com o vizinho, não, que ninguém sabe. Não. Tem que ser um consenso. É um texto sério, é um texto para convencer o leitor, então por isso precisa desses dados, né? Assim quem o recebe vai aí realmente entender por que você está defendendo com esses tipos de dados, né? E é claro que vai aí o texto chegar no seu objetivo final, beleza? Então o texto dissertativo argumentativo, ele também, acima de tudo, como principal objetivo é o quê? Persuadir o leitor, além também de fazer uso de conjunções, que são os elementos coesivos, são os Beleza. conectivos, usando adequadamente. Sim, e daí é claro que você precisa saber utilizar esses conectivos, né? Porque se você, no seu texto, você lembra que ele precisa ter uma sequência de ideias, ele precisa estar caminhando aí numa ideia, você colocar uma conjunção contraditória, uma ideia que você está ampliando, pronto, já vai perder ponto, não vai dar certo isso, né? Tá bom? Então tá, falando da estrutura ainda do texto dissertativo. Vamos agora entender as três partes desse texto, tá bom? Olha, fica calmo, fica tranquilo para você aí receber todas as explicações e, é claro, e depois você passar aí a produzir, né? Porque a gente só fica bom em uma coisa quando a gente pratica, tá Quanto mais bom? praticar, melhor. Isso mesmo. Então vamos lá à introdução. Essa introdução, que é a primeira parte do texto.
O que exatamente o aluno vai escrever ali, Amadinha? É a apresentação do tema que será abordado ao longo do texto, também chamado de tese, né? Nesse momento, o mais importante é expor a ideia central sobre o tema de maneira clara. Pronto, olha aí. É tanto que a gente fala aqui nessa primeira parte, 3 linhas é o suficiente para falar, né? Você está rodeando nem inventando nada não, vai direto no assunto. Porque quem vai ler aí a sua redação, nesse primeiro parágrafo ele já vai ali ser seduzido. Opa, esse estudante aqui ele está, né, bem antenado. Então, vamos ver aqui um exemplo de uma introdução. O tema, o indivíduo frente à ética nacional. O Brasil tem enfrentado com frequência problemas sérios e até constrangedores, com os elevados índices de violência, pobreza e corrupção. 3 mazelas fundamentais que servem para ilustrar uma lista bem mais longa. Porém, mesmo diante dessa triste realidade, boa parte dos brasileiros parece não se constranger e talvez nem se incomodar, preferindo fingir que nada está ocorrendo. Em um cenário marcado pela passividade, é preciso que a sociedade se posicione frente à ética nacional, de forma a honrar seus direitos e valores humanos e assim evitar o pior. Ok, né? Então aqui temos a introdução, o tema, o indivíduo frente à ética nacional. E aí ele já inicia, né, colocando bem o Brasil, ele vai... Já está afirmando. Ele já vem afirmando, né, no sentido macro, para depois ele no final encerrar apontando aí que há algo de errado, né? Beleza? O desenvolvimento, a segunda parte, é o corpo do texto, é onde se organiza o pensamento, tá? Onde compõem-se os argumentos, tá? Nesse caso, com posicionamento adotado. É a hora que você ali vai se colocar com o seu posicionamento, favorável ou não, mas é o momento, é aqui, no desenvolvimento. Então, esse espaço, né, é dedicado às argumentações em que você irá fazer sobre o tema. Aí você vai abordar a introdução da redação. É onde você vai desenvolver o que você colocou ali na introdução, porque você vai começar a argumentar ali, com 2 ou 3 parágrafos, tá? É nele que você pode argumentar se posicionando a favor ou até mesmo contra o tema, tá certo? Vamos ver aqui, dando sequência àquela introdução. Na época da ditadura militar, grande parte da população vivia inconformada com a atuação de um governo opressor. Afinal, com as restrições à liberdade de expressão, não era possível emitir opiniões sem medir os riscos de violências, repressões. Apesar de uma conjuntura tão desfavorável para manifestações, muitos foram os movimentos populares em busca de mudança, mesmo com as limitações na atuação da mídia. Talvez a sensação de um Brasil melhor, hoje, ajude a explicar a inércia da sociedade diante da atual crise de valores na política em todas as camadas da população. Ok, então aqui o posicionamento, né, ele já deixa em destaque, apesar de uma conjuntura tão desfavorável para manifestações, muitos foram os movimentos populares em busca de mudança, mesmo com as limitações na atuação de mídia. Ou seja, um fato histórico ali, né? Ele não apontou qual, mas ele diz no modo geral. Né? Ele já começa na época aqui, da ó, ditadura grande, né? Já vai informando, né? Ele vem trazendo paulatinamente, né? Ou seja, desenvolvendo aí, né, a tese lá da introdução, ok? E aí ele termina, ó, talvez a sensação de um Brasil melhor hoje ajude a explicar a inércia da sociedade diante da atual crise de valores na política em todas as camadas da população. Pronto, então aqui vamos ver aí a conclusão agora. Na conclusão é onde você vai fazer aí a sua síntese do problema, né? Vai ali resolver o problema, como a gente fala, tá? Nesse caso, na conclusão, as ideias tratadas no texto propõem uma solução. O que seria isso? Seria aí o ponto de vista do escritor
apesar de ter aparecido nas outras partes também, tá? Ele adquire mais destaque. Então, aqui é a sua conclusão, em que você vai apontar, né, como resolver essa situação, esse problema, quem será responsável, qual a entidade, onde e para quem. Tá? Sempre essas 3 perguntas. Vamos ver aí a conclusão ainda, tratando do mesmo tema. Sabendo, portanto, da importância do trabalho na vida das pessoas e dos contratos existentes no Brasil, deve-se tomar consciência de que o governo precisa dar mais atenção aos menos favorecidos financeiramente. Olha aqui o que fazer, né? Projetos sociais como Bolsa Família ajudam, mas o que deve ser feito, na verdade, é investir mais em educação, buscando, assim, erradicar a miséria e a existência do trabalho desumano. Além disso, provavelmente, uma reforma agrária contribuiria para diminuir a desigualdade social, que é uma realidade que contribui para a existência desse tipo de escravismo. Aqui, muito bem. Aí diz o que fazer, como fazer e para que fazer. E assim encerra, né, a redação. O que fazer, como fazer, para quem. Para quem fazer. Ok? Beleza? Para se fazer uma boa dissertação é muito importante. Aqui algumas dicas. Vamos lá. Primeiro, Lê o tema para entender o que se é pedido. depois, Ter conhecimento do tema que irá desenvolver. terceira dica, Fazer um rascunho. quarta dica, Evitar expressões como na minha opinião, eu penso que, eu acho que. E procurar escrever o texto sempre na terceira pessoa do singular ou do plural. ok? Nada de ter esses bordões aqui na redação, que aí perde totalmente a pontuação. Outra dica é Estrutura do texto dissertativo, estrutura parágrafo, introdutório, que é a tese, desenvolvimento, é a exposição da argumentação, dos argumentos, e a conclusão. beleza. E a última dica, Evitar construir frases embromatórias. ficar rodeando, repetindo palavras, termos. Tautologia, uso de palavras abreviadas, etc. Vou Da colocar uma palavra carinha feia que coisa, não pode. Gíria. Então, evitar coisa, né? As gírias também. Verdade. Tipo assim, nem Não pensar pode, nesse não tipo de pode. texto, tá? Porque a linguagem, norma culta. Você pode, sim, escrever de uma forma sutil, né, Amadinha? Mas sem gírias, sem aqueles bordões que nós colocamos na dica para vocês, tá? Então, eu acredito que assim fica tudo certo. E agora, esperar que você aí faça, né, o seu trabalho direitinho. Porque agora chegou a hora do... Trabalhando gênero. Muito bem. Então, vamos juntos, vamos ver o que você aí vai produzir. Vamos lá. Olha só, você vai desenvolver, você vai produzir uma redação, um texto. Qual é o tema, Amadinha? Olha só, todos precisam das mesmas oportunidades. Que oportunidades são essas? Você vai refletir em cima desse tema. Todos precisam das mesmas oportunidades. Amadinha, dá uma ajuda aí mais para o nosso estudante. Ele deve estar se perguntando, mas Oportunidade de como é que eu vou emprego, começar esse texto? né? Onde é que eu vou buscar a fonte? Quais são essas oportunidades? Que oportunidade você quer, amado? De trabalho? Primeiro emprego? Oportunidade de levar uma vida saudável? Oportunidade de ter acesso à saúde? Ok, Que mais? então, São várias oportunidades. Aí você vê pela sua necessidade. O que o povo realmente está precisando? De uma educação melhor? ok, então, você
Tomou nota aí nas dicas da professora Madinha? Muito bem, então a gente aqui vai aguardar a sua produção, tá? E vamos lá, não deixa a peteca cair não, é isso aí. Ah, professora, mas eu tô no primeiro ano, é isso mesmo. Você tá tendo a chance, olha, de acordo com o tema, você tá tendo a oportunidade de ser um aluno treineiro, né? Para aquele momento lá no terceirão, que é onde ali não tem mais como você errar, né? Tem que dar tudo certo e aí correr pro abraço, porque começa aí E já seu vai fazendo a futuro. própria avaliação, né? Primeira redação. É só um treino, primeiro ano. Aí Isso. já vai vendo a nota, como se saiu. Opa, tirei 600. Poxa, minha primeira redação, vamos lá. Aí o segundo ano faz novamente. Aí você vai progredindo. Verdade. Quanto Beleza? mais você treinar, melhor. Muito bem. Então, assim, a gente encerra esta aula e aguarda vocês na próxima, tá bom? Valeu! Vai.